São os bancos que dominam o mundo. A economia mundial está se encaminhando para os piores ventos contrários econômicos. Temos empregadores que não estão voltando ao trabalho. Porque você teme perder o dinheiro que conquistou com esforço, você o mantém no banco. Mas, e se eu te dissesse que existem investimentos seguros, com rendimentos maiores do que os que você está obtendo no seu banco? No vídeo de hoje, o autor de sucesso, investidor e empresário Robert Kiyosaki irá explicar a catástrofe iminente e revelar os ativos que você deve adquirir com a sua conta bancária para garantir a sua segurança financeira até o final deste ano. A economia mundial está se encaminhando para os piores ventos contrários econômicos desde a Segunda Guerra Mundial. Especialmente hoje, porque estejamos cientes ou não, estamos enfrentando um colapso. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui no Riqueza Oculta, postamos toda semana conteúdos relacionados a estes. Porque o intuito deste canal é levantar a ambição do brasileiro. E com isso, fazer com que ele tenha uma vida próspera, financeiramente. Se você quer receber nossos conteúdos, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora lá! Então por que Kiyosaki acha que você deveria retirar todo o dinheiro do seu banco? Bem, vamos olhar para o Fed. Para manter os requisitos de reserva, a Fed, Reserva Federal do EUA, estabelece taxas de juros-alvo nas quais os bancos emprestam entre si em um dia, semelhante ao aumento em fevereiro. O Federal Reserve aumentou a taxa de juros de referência este mês em 25 pontos base para uma nova faixa-alvo de 4,75% a 5%, elevando as taxas de empréstimo para os níveis mais altos desde 2007. Em relação às políticas do Federal Reserve, Robert Kiyosaki nunca será acusado de permanecer em silêncio. Em um tweet na semana passada, o especialista financeiro criticou o Fed, afirmando que a abordagem da instituição de aumentar as taxas de juros resultará no colapso de ações, títulos, imóveis e no dólar americano, além de causar um colapso de US$ 1 trilhão, ou seja, 1 trilhão de trilhões de dólares, também no mercado de derivativos. Isso está de acordo com a visão básica de Kiyosaki sobre o Federal Reserve. Isso parece muita coisa para abordar em um único tweet. De acordo com o site Finbold, Kiyosaki recentemente acusou Powell de ser desonesto sobre como os aumentos das taxas de juros afetarão a inflação, com base em como os Estados Unidos lidaram com a crise financeira após o repentino colapso de 3 bancos, Signature Bank, Silicon Bank e Silvergate Bank, em questão de dias. Kiyosaki também previu um aumento adicional na inflação, afirmando que os EUA provavelmente aumentariam a impressão de dinheiro para socorrer os bancos, resultando em mais inflação. Se você observar o que aconteceu com o Banco Central falso, o objetivo do Banco Central, ou do Fed, ou de todos, sabe-se lá, o Banco do Japão ou o Banco Central Europeu, é que eles injetam dinheiro falso. O objetivo dos bancos centrais, como o Fed, é proteger os bancos, não você. Na verdade, Robert Kiyosaki discordou da afirmação do presidente Joe Biden de que resgatar os bancos falidos não custaria dinheiro aos contribuintes. Kiyosaki discordou de Joe Biden e de outros, como a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley, que tuitou que o resgate de bancos é puro socialismo para os ricos. Apesar disso, Kiyosaki continuou preocupado com a economia e os contribuintes americanos. Ele acredita que a constante criação de dinheiro falso, referindo-se ao dólar, pelo Federal Reserve e pela FDIC, é um sinal de hiperinflação. De acordo com Kiyosaki, a presente crise financeira, que já causou o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, deve fazer a inflação disparar novamente, mesmo que tenha diminuído nos últimos meses. O índice de preços ao consumidor caiu para 6% em fevereiro, continuando a tendência de queda na inflação ao consumidor. De acordo com dados divulgados em 14 de março pelo Bureau of Labor Statistics, o índice de habitação, que representou 70% da alta, foi um grande contribuinte para a inflação ainda alta. Mesmo que este seja o 7º mês consecutivo em que a inflação diminuiu, o objetivo do Federal Reserve de uma inflação de 2% ainda está longe de ser alcançado. As notícias foram monitoradas com ansiedade como uma das últimas indicações econômicas antes da reunião do Fed na semana passada. São os bancos que dominam o mundo, os ricos que controlam o mundo. Eles não se importam, eles só enriquecem Wall Street ou a City of London. Basta observar onde está o dinheiro. Enquanto isso, o fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank causou turbulência no setor bancário local.
tem havido crescentes pedidos para que o regulador adie o aumento das taxas de juros para evitar uma pressão adicional sobre outros bancos e trabalhe para estabilizar a indústria. Segundo Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group, o Federal Reserve terá que escolher o seu veneno, tolerar alguma inflação por um tempo para ver se a sua série atual de aumentos de taxas surte efeito e pausar, ou continuar aumentando as taxas e lidar com a instabilidade financeira causada por suas decisões políticas. Após a notícia do aumento das taxas, as ações aumentaram modestamente, mas os principais índices encerraram no vermelho. O Dow Jones Industrial Average caiu 531 pontos, ou 1,63%, o Nasdaq perdeu 1,6%, enquanto o S&P 500 caiu 1,65%. A próxima recessão chegou assim que o Federal Reserve, Fed, utilizou o balanço do Fed. Nós basicamente paramos rapidamente depois que eles fizeram isso. Eles cortaram as taxas primeiro, mas isso não ajudou muito porque os bancos estavam praticamente travados. Então eles usaram o pivot do Powell, onde eles passaram de aumentar as taxas para, meu Deus, precisamos cortar. Bem, o cara mais velho disse que você está matando a minha economia. Isso mesmo, mas ele estava aumentando as taxas porque tinha reduzido os impostos e isso tinha dado um impulso à inflação. Então a inflação tinha aumentado. Então, o que isso significa para você e para mim? Como isso nos afetará? Bem, em primeiro lugar, a taxa do Fed serve como uma alavanca para as taxas em contas de poupança e certificados de depósito. Mesmo que você possa não conseguir pegar empréstimos tão acessíveis como costumava fazer, o aumento das taxas de juros ainda traz certos benefícios, especialmente para os poupadores. No final das contas, os bancos aumentam os rendimentos para atrair depósitos adicionais, e taxas mais altas resultam em maiores lucros para as economias. De acordo com estatísticas do National Bank Rate, a média de juros de poupança no último ano aumentou de 0,06% para 0,23% até 15 de março. Em segundo lugar, os preços das hipotecas sobem. Os mutuários podem se apressar para finalizar uma transação para uma taxa fixa de empréstimo em uma nova casa se houver sinais de aumento das taxas. No entanto, como as taxas de juros são um fator significativo nas taxas de hipoteca, elas frequentemente mudam mais próximas do rendimento das notas do Tesouro Doméstico de 10 anos. Temos empregadores que não estão voltando ao trabalho, então todos esses REITs, Real Estate Investment Trusts ou fundos de investimento imobiliário possuem todos esses edifícios de escritórios. E então, nunca antes o Fed teve, eu acho que agora, há uma dívida de 30 trilhões de dólares e fora do balanço patrimonial há 200 trilhões de dólares. E eles continuam cortando as taxas. E então, minha pergunta para você é esta. Essa é também a sua ideia sobre pagar às pessoas uma renda básica universal apenas para que possam sobreviver? O que você sabe? Agora eu consigo entender o seu ponto de vista, mas isso vai contra tudo em que acredito. Como resultado, se as taxas de juros diminuírem, o custo da hipoteca também diminuirá. O custo de adquirir uma propriedade diminui devido às taxas de hipoteca mais baixas. Outro efeito afetará as vendas residenciais. A demanda por casas muitas vezes diminui quando as taxas de juros e a inflação sobem. Compradores de imóveis podem esperar gastar pelo menos 60% do seu investimento em juros em um empréstimo de 30 anos a 4,65%, por exemplo. No entanto, se as taxas caírem, a mesma casa pelo mesmo preço terá pagamentos mensais mais baixos e menos juros pagos ao longo do empréstimo. A propriedade exata se torna mais barata quando as taxas de hipoteca diminuem, portanto, os compradores devem estar mais dispostos a fazer compras. Número 4. Títulos e ações. Taxas de juros mais baixas afetam diretamente o mercado de títulos, uma vez que os rendimentos em tudo, desde títulos do Tesouro do EUA até títulos corporativos, tendem a cair, tornando-os menos atrativos para novos investidores. Os preços dos títulos se movem inversamente em relação às taxas de juros. Então, à medida que as taxas de juros caem, o custo dos títulos aumenta. Da mesma forma, um aumento nas taxas de juros diminui o preço dos títulos, afetando negativamente os investidores de renda fixa. À medida que as taxas aumentam, as pessoas também têm menos probabilidade de pegar empréstimos ou refinanciar dívidas existentes, uma vez que se torna mais caro fazê-lo. Além disso, à medida que as taxas de juros aumentam, os investidores podem trocar suas carteiras de ações por títulos ou ativos de renda fixa, já que esses investimentos se tornam mais atrativos. Quando os investidores vendem suas ações como resultado, o mercado de ações pode cair.
Número 5. Seu cartão de crédito se torna mais caro de usar. Sua dívida no cartão de crédito fica mais cara quando o Fed aumenta as taxas de juros. Isso ocorre porque as taxas de juros das empresas de cartão de crédito frequentemente seguem estritamente a taxa de fundos federais, juntamente com as taxas de juros miseráveis que as instituições financeiras ofereceram em contas correntes e de poupança desde a Grande Recessão. Manter dinheiro em um banco ou cooperativa de crédito praticamente tem sido como guardar dinheiro embaixo do colchão. E então há o dinheiro do governo, que é moeda fiduciária, como o dólar, o iene, o peso, o euro, o yuan, sim, é falso. E todos estão trabalhando duro por isso. É como comer comida falsa ou beber água falsa. É por isso que as pessoas estão ficando financeiramente doentes, porque estão trabalhando por dinheiro falso. Sim, certo. E então há ativos falsos, que é outra parte da série da geração falsa, a geração dos millennials. Mas a razão pela qual trouxe isso aqui é porque a maioria das pessoas não viu. Isso aqui é prata real, plata, tá? Parece isso. E então, em 1972, isso aqui é ouro, sim. Isso é o dinheiro de Deus. É assim que o dinheiro de Deus parece. A razão pela qual eu chamo de dinheiro de Deus... Então, o que você deve fazer? São eles portos seguros? Sim, aqui estão algumas ações a considerar. 1. Compre alguns títulos de curto prazo. Aproveite os títulos agora mais do que nunca. Se você está há 5 ou 10 anos de alcançar um objetivo significativo, como aposentadoria ou pagar a faculdade dos seus filhos, isso reduzirá o risco total da sua carteira e a renda que ela pode proporcionar será mais estável. 2. Finance sua residência. É sensato fixar a taxa da sua hipoteca no nível atual antes que ela aumente. Da mesma forma, é prudente manter a liquidez da sua carteira de renda fixa. Agora é o melhor momento para refinanciar sua casa se você estiver qualificado para isso. 3. Pague suas dívidas. As taxas de juros variáveis sobre os saldos pendentes aumentarão devido às taxas de juros mais altas. Pagar esse tipo de dívida faz sentido financeiramente à medida que as taxas de juros aumentam. Se você deseja viver uma vida sem dívidas, conhecer sua paixão e assumir o controle da sua vida financeira, clique no botão de inscreva-se e ative o sininho de notificações. Nossos vídeos irão ajudar você a melhorar sua educação financeira, ter mais controle sobre sua vida econômica e entender para onde seu dinheiro está indo, quanto você deve economizar e que tipos de investimentos podem ser rentáveis. 4. Invista em ativos de proteção contra a inflação, como ouro e prata. Kiyosaki sugere que você não deve economizar dinheiro no banco agora, pois a substituição mais excelente para o dinheiro falso é investir em metais preciosos, como ouro e prata. O ouro manteve seu valor ao longo do tempo, ao contrário do dinheiro em papel e outros ativos. O ouro é visto como um meio pelo qual as pessoas podem manter e transmitir suas riquezas de uma geração para a outra. As pessoas têm valorizado as qualidades únicas dos metais preciosos desde o início dos tempos. À medida que o dólar se deprecia em relação a outras moedas, como aconteceu de 1998 a 2008, investidores de longo prazo, como aqueles que se inscreveram no nosso canal, frequentemente recorrem à segurança do ouro, o que eleva os preços do ouro. Se você deseja investir em um ativo mais acessível do que o ouro, adicione prata à sua carteira. O fato de que prata e ouro têm sido aceitos como dinheiro legal há tanto tempo dá a eles uma sensação de continuidade. Mas isso é dinheiro real. Então olhe para isso aqui. Quando comecei a comprar isso, custava $1,40, sim. Hoje, isso vale $16. E isso aqui é ouro puro. Eu conheço um veterano que sobreviveu à recessão de 2008. Durante aquele tempo, o globo experimentou deflação, com preços em declínio e a ameaça de uma depressão devido à crise financeira de 2008. Os preços dos títulos do governo aumentaram significativamente e os rendimentos diminuíram como resultado. Esse veterano aproveitou o título do Tesouro e investiu $10 mil de suas economias bancárias, que era metade de tudo que ele tinha. Em seguida, comprou aproximadamente 168 gramas de ouro, custando na época $973,66 para cada 28 gramas, totalizando $5.840 e $1,96. Ele ficou com $4.158 e 4 centavos em sua conta, que usou para pagar as mensalidades da faculdade de seu filho, quitar dívidas e usar alguns serviços essenciais em casa.
O que tornou essa história tão memorável é que o título do Tesouro lhe rendeu um juro de 6,89% do investimento total, e o ouro subiu para $1.970 para cada 28 gramas. Outra pessoa que se beneficiou da recessão foi Jamie Dimon, um bilionário e banqueiro. Jamie Dimon obteve ganhos significativos para o JP Morgan durante a crise de crédito, apesar de não ser um investidor individual autêntico. Quando a crise financeira estava no auge, Dimon utilizou a força do balanço do seu banco para comprar a Bear Stearns e a Washington Mutual, duas organizações financeiras que haviam feito grandes apostas no mercado imobiliário nos Estados Unidos e foram prejudicadas. O JP Morgan comprou a Bear Stearns por $10 por ação, ou cerca de 15% do seu valor, no início de março de 2008. Naquele mesmo setembro, também comprou a WAMU, e uma pequena parte do valor da WAMU do início do ano foi refletida no preço de aquisição. As ações do JP Morgan mais que quadruplicaram de valor nos últimos 10 anos, desde suas baixas em março de 2009, tornando os acionistas e o CEO extremamente ricos. Como CEO do JP Morgan, Dimon é conhecido por evitar muitas das armadilhas relacionadas à crise das hipotecas subprime de 2007-2008, que devastou várias empresas concorrentes. Todos os investidores devem exercer cautela ao lidar com ambientes de taxas de juros crescentes, especialmente aqueles que estão próximos da aposentadoria. Como em qualquer outra situação de mercado, a melhor maneira de reduzir o impacto das taxas crescentes é encontrar a alocação de ativos correta entre ouro, prata e títulos do tesouro. Pessoas ricas colocam seu dinheiro para trabalhar para elas. Eles sabem que o dinheiro deve ser investido em ativos de valor real para ser valioso. Eles investem dinheiro em ativos com valor crescente e fluxo de caixa ao longo do tempo, trazendo mais receita à medida que o tempo passa. Falando em ativos, quase ia esquecendo. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem uma aula que te ensina um jeito simples de criar do zero uma renda de R$3.000 por mês. Se você não se sente muito seguro em investir nesses ativos que eu te mostrei neste vídeo, eu te recomendo dar uma olhadinha nessa aula. Ela é totalmente de graça, você não perde nada com isso. Por que colocar seu dinheiro em um banco, onde ele depreciará, quando você pode investi-lo em ativos que poderiam aumentar o valor do seu dinheiro? Agora que você já sabe que não deve deixar seu dinheiro parado no banco, o que você acha de descobrir os únicos 3 sacrifícios que você deve fazer para sair da pobreza e finalmente conquistar sua liberdade financeira? Sim, existem apenas 3, nada além disso. E isso você descobre clicando neste vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Até mais!